Meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para vocês. Eu aprendi uma coisa. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Glória a Deus, dá para eu falar em 45 minutos. Eu aprendi uma coisa, e algumas vezes eu falo isso que eu aprendi e eu vou repetir aqui. Todas as vezes que nós amamos a pessoa que Deus colocou para ministrar sobre a nossa vida, o que Deus quer falar comigo me traz ensinamento e me faz crescer. Todas as vezes que eu olho a pessoa que Deus colocou para falar comigo e fico chateada com ela, o efeito daquilo que Deus queria gerar sobre a minha vida ele perde a força. Quantos entendem o que eu estou falando? Então eu quero que você repita algo comigo aqui. Diga assim: eu amo o meu pastor. Eu sei que Deus vai usar a vida dele para falar comigo nessa noite. Amém? Quantos querem ter uma caminhada cristã vitoriosa? Diga amém. Eu entendo que a caminhada cristã, ela precisa ser completa. Não tem como eu dizer que eu sou um cristão incompleto. Ou eu sou um cristão, ou eu sou um mundano. Ou eu sou um cristão, ou eu não sou. Como então que eu me torno um cristão, pastor? Quando eu começo a viver os princípios de Cristo. E para eu viver os princípios de Cristo, eu preciso aprender. Quantos concordam comigo? Eu tenho que aprender. Lá em Oséias diz: o meu povo, ele está sendo destruído, porque está lhe faltando conhecimento. Então o assunto que eu vou tratar hoje com os irmãos, é um assunto que faz parte da caminhada cristã. Nós precisamos viver uma caminhada cristã completa, e no final da mensagem, você vai ver o porquê que nós precisamos ensinar sobre isso. Pastor, o que é que o senhor vai ensinar? Qual é o tema da mensagem de hoje? Quantos querem saber? O tema da mensagem que nós vamos ministrar hoje é a bênção de ser um dizimista fiel. Diga aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ser um dizimista fiel é uma bênção. E eu vou dizer, olhe para cá, é uma bênção que muitas pessoas não conhecem. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem, e eu quero que Deus me dê graça para você receber o ensinamento de uma maneira que vai trazer esclarecimentos para você. Quantos querem receber a palavra? Diga amém. Então vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 17 e 18. Eu pedi para os irmãos prepararem aqui no telão, e vamos ver se a gente vai acompanhar. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje. Eu quero usar muitos textos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Provérbios capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. As riquezas estão com quem, irmãos? Riquezas passageiras
Riquezas duráveis. Ok. Outro texto, vamos lá. Nós vamos ler João capítulo 14, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que verdadeiramente me ama. Será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Depois eu vou pedir para uma outra pessoa ajudar ali a reler os textos, que tem uma palavrinhazinha faltando aqui. Revisa, por favor, alguém ajuda aí a ver todos os outros textos que nós vamos falar, para não ter erro nenhum. Fecha os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, nos dá graça, manifesta o teu poder e a tua unção sobre a tua igreja, da maneira como o Senhor tem feito desde o início, e faz, ó Deus amado, a pressão aumentar. Faz, ó Deus amado, a tua unção aumentar, fluir mais ainda no nosso meio. Eu confesso a minha total dependência ao Senhor. Ai de mim se não for o Senhor. Preciso de Ti, Espírito Santo. Por isso me ajuda, seja comigo, fala através da minha vida. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Quantos concordam com esta oração, diga amém. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele é o dono de todas as riquezas que existem no mundo. Quantos concordam com isso? O texto diz: riquezas estão nas minhas mãos. Como Deus, Ele é Pai, Ele quer compartilhar todas as boas coisas que Ele tem com cada um de seus filhos. Ele quer compartilhar, Ele quer abençoar, Ele quer entregar. Em Mateus 7,11, se eu não me engano, diz: se vocês, sendo homens maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, como não lhe daria a Ele todas as coisas? Se nós, que somos pais, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, como Deus então, Ele não nos dará coisas boas também? É importante então que nós estejamos observando o texto de Provérbios que nós lemos. Deus falando: eu amo os que me, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, provam realmente o seu amor a Ele, e com isso são abençoados com as ricas bênçãos de Deus. Aqueles que amam a Deus, provam através de atitudes de amor, através de atitudes de obediência, no que diz respeito à sua palavra. Querido, eu preciso que você compreenda totalmente no seu coração que ser obediente a esse mandamento de Deus, a esse princípio de Deus de dizimar, é uma bênção para a minha vida. Dizimar é uma bênção. Dizimar é um privilégio. Aí eu ia falar isso no final, já vou falar agora já. Por que é um privilégio? Você imagina, só no mês agora de junho, nós tivemos no Ministério Unção do Crescimento, somando a igreja sede e os outros núcleos, mais de 150 conversões. Vidas que estavam arrebentadas na idolatria, pessoas que estavam com o casamento por um fio, pessoas que estavam arrebentadas nas drogas, pessoas que estavam com a vida envolvida em tanta coisa errada,
mas que converteram. E qual foi? Por que essas pessoas conseguiram chegar na igreja e converter? Porque existem homens e mulheres que sabem ser fiéis a Deus, honram a Deus, e com isso elas abrem a oportunidade para que lugares como esse aqui sejam edificados para pregar a palavra de Deus. Ser um dizimista é um privilégio. Se ser um dizimista é um privilégio e é uma bênção, por que então que algumas pessoas não são? E aí eu vou dizer o porquê de nós estamos ensinando isso hoje. Algumas pessoas não são simplesmente porque ela decidiu que ela não quer ser. E ela não quer ser porque ela nunca experimentou o poder do que é ser um dizimista fiel. Ela não quer ser porque ela não sabe o que ela está perdendo em não ser. Não tem como você dizer que gosta ou não gosta de alguma coisa que você nunca experimentou. É um erro. As pessoas não são, algumas porque não aprenderam ainda a importância disso. Pela falta de conhecimento e de aprendizado com relação a esse assunto, a pessoa acha que isso não é tão importante para a sua caminhada cristã. É um erro. E é por isso que nós precisamos ensinar. E é por isso que eu, como pastor, o meu dever é ensinar. Você, como discipulador, o seu dever é ensinar. Você, como líder, o seu dever é ensinar. Você, como pai e como mãe, o seu dever é ensinar. Eu e a Valéria ensinamos para os nossos filhos. Recebeu aqui, o pai deu um dinheiro, você vai lá, todos eles têm cartão de dízimo. Porque eu quero que eles cresçam aprendendo a importância desse princípio. Algumas pessoas não são também porque elas são cheias de dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas com relação a esse assunto, mas elas têm dúvida e continuam com dúvida porque nunca procuraram aprender com alguém que realmente tenha experiência para lhe ensinar. E aí dizem: eu ainda não sei muito disso, eu ainda tenho muita dúvida. Tem dúvida, mas não busca aprender com quem sabe do assunto. Se eu quero aprender a mexer com madeira, eu vou precisar aprender a mexer com madeira com um cara que trabalha com pesca. Se eu quero aprender a mexer em carro, eu vou aprender a mexer em carro com um cara que trabalha com construção civil. Pastor, com quem eu tenho que aprender a respeito de dízimo? Você tem que aprender a respeito de dízimo com quem é dizimista fiel e desfruta das maravilhas disso. Pastor, eu fui buscar aprender assim com uma pessoa, ela não tem experiência. Ela nunca experimentou e desfrutou o poder de Deus a respeito disso. Então eu tenho que aprender. Se eu tenho dúvidas, eu tenho que buscar aprender. E buscar aprender com quem? Com quem sabe. Eu quero hoje mostrar para você na palavra por que ser dizimista fiel é uma bênção. Primeiro ponto, ser dizimista fiel é uma bênção porque quando eu dizimo, eu estou recebendo proteção divina na minha trajetória de vida.
Eu recebo proteção na minha trajetória, proteção de Deus. Todo cidadão, ele paga um imposto do seu país. E ele precisa, através daquele imposto, ele tem o direito de ter proteção. Isso na prática do país não funciona. Mas na prática do reino de Deus é uma grande verdade. Se eu honro a Deus, eu então recebo a proteção de Deus. Quando eu honro a Deus com o meu dízimo, Ele garante para mim uma trajetória de vida com a sua proteção sobre a minha vida. Quer ver um texto? Coloca aí no telão, Malaquias capítulo 3, versículo 11 e 12. E por causa de vós quem? Diga, os dizimistas. Porque no versículo 10, ele fala do dizimista. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe que existem pessoas que elas cometem o erro de não honrar a Deus, não honram a Deus, dizem que amam a Deus, mas não honram a Deus, dizem que servem a Deus, mas não honram a Deus, e aí a sua trajetória de vida é toda embolada, é toda enrolada, é mais enrolada do que carretel de linha. Tem gente que não honra a Deus, e ela perde, ela não dá para Deus, e o diabo vem e toma. O devorador arranca na mão grande. A pessoa, ela deixa de honrar a Deus, e você pode fazer o balanço disso que eu estou falando no final de um ano. A pessoa que não é dizimista fiel, ela pode fazer o balanço no final de um ano e ver o que o diabo roubou. Foi muito mais do que o que você deveria de ter honrado a Deus. A pessoa, ela não honra a Deus, o diabo vai lá e taca-lhe enfermidade dentro de casa, e é doença disso, e é doença daquilo, e compra remédio, não dá jeito, e compra esse remédio, não é, e muda, e quando não é isso, o diabo vai lá e começa a dar problemas na família, enrolou papel disso, enrolou documento nisso, enrolou a empresa, enrolou o trabalho, apareceu uma dívida não sei de onde, o carro bateu, deu defeito, consertou, e ficou ruim de novo, e isso, e aquilo, e começa a vir, e a pessoa, ela é consumida pelo devorador, e ela não enxerga isso. Ela não enxerga isso. Quando a pessoa, ela é um dizimista fiel, ela recebe a proteção de Deus. É muito engraçado. Pastor, e aconteceu comigo um tempo atrás, alguns meses. Pastor, e quando a pessoa, ela é um dizimista fiel e acontece algumas coisas assim, aí ela tem que fazer, o que é que Malaquias diz? Fazer, diga, prova. Eu comecei a ter alguns problemas no meu carro e tal, e consertava, eu falei, Deus, falei com alguns irmãos, sentei no carro, falei, eu não aceito isso. Eu sou dizimista fiel, eu não aceito o devorador, eu não aceito e tal. Aparentemente não aconteceu nada. Acredito que 30 dias depois, eu estava procurando uma oportunidade para eu poder trocar de carro, apareceu na minha mão uma oportunidade para eu poder trocar o meu carro, que quem sabe acompanhou comigo, tem alguns irmãos que me ajudaram aqui, querido, eu não encontraria aquilo em lugar nenhum. Fui presenteado, mas porque eu fiz prova. Acontece, então eu faço prova.
Não murmuro, falei isso também, falei com a minha esposa, falei, minha filha, sentei no carro, falei, eu vou repreender o devorador, mas vou falar para Deus, eu não vou murmurar. Se está querendo que eu murmure, não vou murmurar. Fazer prova com Deus é diferente de murmurar de Deus. Quantos concordam? Querido, quando eu cheguei em Itaipuaçu, eu vi uma geladeira que queimou voltar a funcionar. Quantos acreditam nisso aqui? É só para quem? Pastor, eu não acredito não. Pois é. Talvez você ou não é dizimista ou não teve a fé que eu tive. Foi no primeiro ano que nós chegamos aqui em Itaipuaçu, os primeiros meses complicado, e já estávamos pagando prestação de casa e tal, e alguns meses, e um dia à noite eu chego lá, vou abrir a geladeira para beber uma água. Na hora que eu vou abrir a geladeira, eu acho que faltou luz. Falei, meu Deus do céu, voltei para a sala, voltou a luz, e eu fui para a cozinha. Na hora que eu fui na cozinha, que voltou a luz, a geladeira, eu acho que ela falou alguma coisa. Ela ficou... Falei, que é isso? A geladeira queimou. E eu fui correndo lá em cima, falei no quarto com a Valéria, falei, minha filha, você não sabe o que aconteceu, a geladeira queimou. Ela, não pode, mas a gente já está tanta coisa, como pode? A gente não tem condição agora de comprar uma geladeira nova. E aí eu lembrei, eu sou dizimista fiel. Quantos são dizimistas fiéis aqui? E eu fui lá embaixo, eu falei, no nome de Jesus, está repreendido todo mal. E se alguém visse, estivesse vendo, talvez alguns estão falando, esse pastor é maluco. Pois é, Deus abençoa, é maluco mesmo. Quem não é maluco não recebe bênção de Deus, tem que ser maluco. E eu repreendi, sapateei e tal. E aconteceu alguma coisa? Nada. Mas eu fui dormir. E quando eu cheguei de manhã, que eu fui sair para o trabalho, que eu cheguei lá, a geladeira estava... Eu falei, aleluia! Aleluia! Protege a minha caminhada de vida, irmão. Protege a minha trajetória de vida. Segunda coisa, quando eu sou dizimista fiel, Deus abençoa a minha geração e a geração futura. Diga, a minha geração e a geração futura. Vamos ver isso na palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. Coloca aí no telão. E abençoou e disse... Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo Diz aqui o texto que Abraão, ele foi abençoado, diga abençoado. Querido, Abraão foi um homem muito rico. Abraão foi um homem riquíssimo. Abraão era muitíssimo próspero e rico. Mas o que Abraão fazia? Ele recebeu entendimento e foi o primeiro a entregar o dízimo. E aí ele entregou o dízimo de tudo aquilo que ele era abençoado. Escute aqui, eu vou abrir um parêntese para isso. Existem pessoas que dizem ser dizimistas, mas elas só dizimam do que elas querem. Elas não dizimam de tudo que Deus as abençoa. Pense, faça uma reflexão se isso é o correto. A pessoa, ela tem o salário dela e ela dizima do salário dela, mas além do salário dela, ela tem outro negócio, ela tem casa alugada, ela tem mais negócios que faz, ela tem mais comissão que recebe, ela tem mais isso, mas ela só dá o dízimo do salário dela. Será que as outras coisas que você recebe é o diabo que está te dando?
Quem que está te dando as outras coisas que você recebe? É o diabo? Ah não, pastor, é Deus. Então você precisa honrar a Deus. Abraão deu o dízimo de tudo. Eu não posso ser falso com Deus, irmão. Não, Deus não tolera isso, irmão. E eu achar que eu estou agindo com essa falsidade com Deus, e Deus vai gerar a mesma proteção para a vida, para a minha vida, que Ele gera para a vida das pessoas que fazem isso para honrar o Senhor. Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Darei a tua semente, darei para a sua descendência, darei para os teus filhos e para os filhos de seus filhos. E para quem é que Deus está falando isso aqui? Para Isaac. Para quem Deus está falando? Isaac era filho de quem? A bênção de Abraão ser um dizimista, além de abençoar a vida dele, abençoou a vida da geração futura, seu filho Isaac. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão, quem era Abraão? Era o pai. O que é que Abraão fez? Ele obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac foi abençoado pela fidelidade, pela atitude do seu pai, Abraão. Você quer que os seus filhos sejam abençoados? Você quer que os seus filhos sejam prósperos? Você quer que os seus filhos sejam felizes na vida e tudo que eles colocarem a mão deles dê certo? Então seja fiel em tudo que vier a sua mão a Deus. Veja que não para por aí. Olha só, Gênesis 26, versículo 12, 13 e 14. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu Isaac naquele mesmo ano. Colheu quando, irmão? Sem medidas, no mesmo ano. Porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Em outras versões fala, até que se tornou muito rico. Ele se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Veja que a bênção de Abraão não foi só uma bênção de gerar prosperidade para o teu filho Isaac, foi a bênção de gerar ensinamento. Isaac aprendeu a semear com seu pai Abraão. E porque Isaac aprendeu a semear, ele recebeu esta unção do seu pai, ele também prosperou poderosamente. Gênesis capítulo 30, versículo de número 41 até 43. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó. Jacó era quem, irmão? Diga, filho de Isaac, neto de Abraão. Então Jacó, ele punha as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das suas varas. Vai mais. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Esse camarada Jacó, ele viveu um tempo de prosperidade pela atitude do seu avô Abraão e pela atitude do seu pai Isaac. Quando eu dizimo, irmão, eu abençoo, além de abençoar a minha vida, eu abençoo a geração que virá após mim. Nós precisamos acumular
semeaduras que os nossos filhos irão colher. Existem pessoas que elas acumulam coisas para os seus filhos aqui na terra. Eu já vi muitos pais que falaram: eu vou guardar essas casas para os meus filhos, eu vou guardar essa poupança aqui para os meus filhos, e não era fiel a Deus. Resultado, o que é que aconteceu? O que é que acontece? Você sabe disso que eu vou falar. Às vezes o pai ou libera a herança ou as coisas para o filho, ou o pai parte para o Senhor, ou sei lá para onde, e aí os filhos ficam. Tem filho que detona tudo em menos de 1 ano. Verdade ou mentira? O pai acumulou a vida inteira. A mãe economizou a vida inteira. É a segurança dos meus filhos. Que segurança nada. A segurança dos seus filhos e da sua descendência é você ter um coração fiel ao Senhor. Porque quando eu acumulo tesouros nos céus, nem a traça, nem a ferrugem consomem. Aleluia! Será que a bênção que você acumula é maior que a bênção que Deus pode gerar para os seus filhos? A bênção que você acumula, ela é maior que a bênção que Deus pode gerar sobre a sua geração? É claro que não. Então pare de ficar acumulando tesouro na terra. É a minha segurança, a sua segurança é ser fiel ao Senhor. Ele é a nossa verdadeira, é a nossa única segurança. Ele é o único que não falha. O único que não falha. Terceiro motivo, por que ser dizimista fiel é uma bênção, pastor? Porque quando eu dizimo, eu provo que eu tenho fé em Deus. Diga aleluia. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu amo tanto a Deus. Não, você não tem fé, não ama, não agrada a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Ok, Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras não vale. A fé sem obras é morta. Ai, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé, me mostra as suas obras. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, me mostra a sua fidelidade a Deus. Quando eu dizimo, eu provo que eu tenho fé em Deus. Que fé é essa que eu digo que eu tenho, que eu não acredito que Deus pode cuidar de mim nas minhas finanças? Que fé é essa que eu tenho, que se eu tirar a 10ª parte do que me vem na minha mão e eu trazer no altar, eu achar que eu vou ficar pobre por causa disso? Que fé é essa? Me mostra que fé é essa. Quarto motivo, porque ser dizimista fiel é uma bênção. Ser dizimista é uma bênção porque quando eu dizimo, eu sou honrado por Deus. Diga, honrado por Deus. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Romanos capítulo 13, versículo de número 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra. Quem honra a Deus com a 10ª parte daquilo que ele é abençoado, ele então recebe de Deus a retribuição em honra. Quem honra, honra. João 12, 26, aquele que me serve o Pai o honrará.
Você será honrado como homem, como trabalhador, como empresário, como chefe de família. Você será honrado aonde você estiver. Deus irá estender a sua mão sobre ti, homem e mulher dizimista. Querido, eu vou dar uma dica para você aqui. Quantos querem uma dica de sucesso? Diga aleluia. A pessoa que ela trabalha com comissão e que trabalha com vendas, eu acredito que deve ser a pessoa que mais deve honrar a Deus. Por quê? Porque ela não tem nada fixo. Então ela vive do que Deus enviar para ela. Aí como é que essa pessoa faz? Ela precisa ser fiel a Deus. Por quê? Porque se ela quer garantir um cuidado de Deus para os seus tempos difíceis, se ela quer garantir a honra de Deus para um crescimento maior, então ela vai lá e ela aplica a fé. Hoje ela fez uma venda de 100 mil reais. E às vezes ela fica, mas eu às vezes fico o ano inteiro sem vender nada. Mas você vendeu agora. Se você honrar a Deus agora, você pode reivindicar. Malaquias capítulo 3, fazei prova de mim. João 12, 26, aquele que me serve o Pai honrará. Talvez você fez uma agora, você vai fazer outra mês que vem, e outra no outro mês, e outra no outro mês, e as coisas de Deus só vão aumentar na tua vida, meu irmão. Olha isso, meu irmão. Eu estava lendo o testemunho do presidente aquela Aveia Quaker. Eu acho que não existe mais. Existe ainda? E aí esse camarada, eu ouvi dizer que esse camarada, ele começou a dizimar e a dizimar. Ele comprou algumas, a Aveia Quaker, eu ouvi dizer que ele comprou um moinho, ou alguma coisa que estava falida, e ele falou, olha, tudo que eu receber na minha empresa, tudo que entrar na minha empresa, eu fecho o meu balanço, e eu vou honrar a Deus. E ele começou a honrar a Deus com 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 70%, e eu estava lendo de um livro, que ele honra a Deus com 70% e vive com 30%. Diga, uau. O cara entendeu o princípio de que há quem honra, honra. Mas sabe o que acontece? A pessoa com falta de fé, ela fala, eu vou dar, vai fazer falta. Eu não sei como é que vai ficar o mercado no ano que vem. Você sabe, né? O mercado é esse altos e baixos. E aí, como é que eu fico? Será que você vive com fé no mercado, ou você vive com fé no Deus Criador dos céus e da terra, que tirou a tua vida do lamaçal, te resgatou das trevas? Meu Deus! A quem honra, honra. Uma vez um irmão falou para mim, me telefonou, falou no telefone, pastor, eu estou convidando Deus para ser o sócio do meu negócio. Eu estou convidando Deus para fazer parte do meu negócio. E eu falei, querido, para Deus ser sócio do seu negócio, você vai ter que honrar a Deus e dar a parte de Deus. Você já viu algum sócio que trabalha e fala assim, eu vou só trabalhar, e você vai usufruir? Conhece algum sócio assim? Me chama que eu quero me associar a ele. Eu estou chamando Deus para ser o sócio do meu negócio. Eu falei, querido, então você vai ter que honrar a Deus com tudo aquilo que o seu negócio for honrado. Tudo aquilo que a tua empresa, ela for honrada, você vai honrar a Deus. A quem honra, honra.
Eu não posso pegar e querer que Deus... pastor, eu estou orando para Deus abençoar a minha empresa. Mas a tua empresa não é dizimista. O dizimista é você e ainda é um dízimo mentiroso de uma retirada mentirosa. Se você quer que a sua empresa prospere, seja um dizimista de sua empresa. Não, pastor, há uma opção de você escolher você ser um dizimista? Mas dizime a verdade. Não é uma retirada que você informa para o contador, é a verdade daquilo que você vive. Não tem como, Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. Você vai colher, vai semear infidelidade, vai colher infidelidade. Você vai semear mentira, vai colher mentira. As pessoas vão te enrolar, os seus clientes vão te enrolar, as pessoas que você se relacionar no negócio vão te dar volta. O devorador vai entrar. A maioria dos problemas que uma empresa passa por não crescer não é às vezes o que ela está ganhando, mas é o que ela está perdendo. E aí por que muitas empresas, muitos empresários perdem? Porque não honram a Deus. O devorador entra. Querido, eu vou para o quinto. Já vou terminar já. Diga aleluia. Posso continuar? Diga glória a Deus. O quinto motivo. Por que ser dizimista fiel é uma bênção? Porque quando eu dizimo, eu provo o meu amor a Deus. Quando eu dizimo, eu provo o meu amor a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Vamos ler. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É na hora de provar o meu amor, é na hora de provar a minha fidelidade que eu mostro se eu sirvo a Deus com inteireza de coração e o amo ou não. Deus toda hora está provando quem é justo e quem não é, quem é servo e quem não é. Muitas pessoas falam que é justo, mas não são. Muitas pessoas falam que servem, mas não são. Muitas pessoas falam que amam a Deus, mas não amam. Diga comigo, quem ama, demonstra. Quem ama, demonstra. No aniversário da minha esposa, dia 2 de junho, e ela acordou toda bela, cheirosa, maravilhosa, e eu virei para ela e falei assim: minha linda, eu te amo, feliz aniversário. E ela deu uma afastada assim, deitada, botou a mão nas canecas e falou: cadê o meu presente? Experimenta você no dia dos namorados, só falar para sua namorada, noiva ou esposa: eu te amo, o presente vem depois. Cadê as irmãs que estão aqui? Vão gostar disso? Diga, sai fora. Quem ama, demonstra. Quem ama, demonstra. Ah, pastor, eu amo a Deus. A sua maior atitude de demonstrar que ama a Deus é quando você tem que botar a mão no seu bolso, mão de vaca. Diga aleluia. Me perdoa pelo mão de vaca, eu me empolguei. Eu te amo em nome de Jesus, meu irmão.
Meu irmão, eu não dizimo porque Deus precisa do meu dinheiro. Eu dizimo porque Deus quer que eu prove o meu amor e a minha fidelidade a Ele. É por isso que eu dizimo, irmão. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, nem do meu e nem do seu, pastor. Então por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que dar oferta? Porque toda prova, todo amor precisa ser manifestado com alguma prova. E que é a prova maior do que ter que coçar a carteirinha, meu filho? Quando alguém fala assim para mim, pastor, lembra o fulano? Converteu de verdade. Aquele camarada agora virou crente, era mundano. E aí eu falo, é mesmo? Já virou dizimista fiel ele? Ainda não, pastor, então está faltando alguma coisa. Porque o cara converte de verdade quando o bolso dele converte. Por que você está falando isso, pastor? Porque foi comigo. Eu era mundano, converti com 19 anos. E quando eu entrei para a igreja, as pessoas me ensinaram que eu tinha que ser dizimista. Eu falei, ai, tem que ser mesmo. Falaram para mim, me ensinaram, se você quer ser abençoado, se você ama Deus, se você quer ter a tua vida protegida por Deus, você precisa ser dizimista. Então eu com muito sacrifício falei, eu vou tentar isso aí. Eu vou tentar isso aí. E aí o primeiro mês que eu recebi a minha bolsa de estágio, não era nem salário, era bolsa de estágio. R$360. E eu fui lá e levei no altar. Nunca mais eu deixei de ser dizimista até os dias de hoje. Porque é bom eu poder todo mês chegar e falar, Deus, eu te amo. E essa é a prova que eu te honro. E eu sei que como eu te honro, o Senhor vai proteger a minha vida, vai guardar a minha vida e vai me abençoar ainda mais. Eu só tenho crescido, irmão. Na empresa que eu trabalhava, eu era estagiário, está aí para jovem. Ah, pastor, jovem não tem dinheiro para poder dizimar. Querido, se você quer ter uma vida próspera, tudo que vier na tua mão, você dizime e você vai ver Deus te dar um futuro brilhante. Escuta o que eu estou falando, Deus vai te dar um futuro brilhante. Pastor, é pouco, mas é isso mesmo. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus te colocará. Ninguém no setor onde eu trabalhava, aliás na empresa, havia uma cultura na empresa, um ou outro setor efetivavam estagiários. E estagiários a nível superior, eu era estagiário nível técnico. E eu dizimista fiel. E eu fui efetivado na empresa, eu fui promovido. Com poucos anos na empresa, eu passei a comandar uma equipe de 12 pessoas. Novinho, meu primeiro emprego. Mas porque eu aprendi a ser fiel dizimista. E como que foi essa história, pastor? Eu já disse para algumas pessoas aqui, pastor, eu não sou ainda, como é que eu faço para poder ser? Eu já dei um ensinamento para algumas pessoas que ser dizimista é igual a tomar banho frio, principalmente nesse frio que está agora, né? Aleluia! Você vai tomar banho frio? Não, banho frio quando o tempo está legal, agora fica bravo demais. E aí você vai lá tomar o banho frio, você ligou aquele chuveirão e fala, ai, não vou não, ui. Tem pessoa que ela fala assim, eu acho que eu vou ser... Aí ela dá uma ofertinhazinha maior. Uma oferta maior não é dízimo. Não é. Não é. Vou ver se é bom. Não é assim. Como é que se toma banho frio, irmão? Você sabe muito bem. Fala aí como é que é. 1, 2, 3. Diga aleluia. Dá um aplauso para glorificar Jesus aí. E o interessante é que depois que você entra, você fala assim, rapaz, até que a água está gostosa.
assim que você faz. Deus, eu vou repetir, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa fidelidade. É disso. Sexto, e eu vou terminar aqui. Ser dizimista é uma bênção, porque quando eu dizimo, a minha atitude de dizimar me dá a liberdade de fazer prova com Deus. A minha atitude de dizimar me dá a liberdade de fazer prova com Deus. A única vez na Bíblia que menciona alguém fazer prova com Deus é Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Coloca aí na tela, meu filho. Trazei todos os dízimos à casa do... Deixa eu só fazer uma observação aqui. Pastor, eu sou dizimista fiel. Eu dou meu dízimo, mas eu dou uma parte lá na casa dos velhinhos da assistência social. Eu compro umas cestas básicas para dar para os pobres. E as outras coisas, aí eu tiro. Aí a outra parte eu trago para a igreja. É assim que dá dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do... O dízimo é seu, irmão? Diga não. A 10ª parte eu devolvo, é de Deus. Quem tem autoridade para administrar é a casa de Deus. Não, pastor, eu vou dividir o meu dízimo na igreja A, na igreja B, na igreja C. Está certo isso, irmão? Está errado. Aonde que você é alimentado? Aonde que tem cobertura espiritual sobre a sua vida? Qual é a igreja que te cobre? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre ela uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Diga aleluia. Existem pessoas que erram nisso aqui também. Entregam o dízimo por entregar. Não, eu entrego, tá lá, boto lá. Não, mãe, o dízimo, o dízimo. Eu não entrego por entregar. Quando eu estou fazendo o cheque, ou quando eu faço a transferência, naquele momento, eu estou falando, Deus, eu quero experimentar as janelas dos céus abertas na minha vida. Se eu estou passando por alguma situação que eu estou precisando repreender o devorador, eu falo, Deus, está aqui a minha semeadura. Repreende o devorador, porque a sua palavra me garante isso. Aleluia. Pastor, por que eu dizimo e eu não cresço? Porque talvez você dizima por dizimar. Você tem que dizimar pedindo, eu quero as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. É a palavra de Deus que diz, sim ou não? A palavra de Deus diz, aquele que me honra, eu honrarei. Então eu quero que você comece a fazer declarações do tipo uma declaração que eu ensinei você a fazer agora há um tempo atrás. Que tipo de declaração, pastor? Diga, o meu dízimo será a minha oferta, e o meu salário será o meu dízimo. Diga, o meu dízimo será a minha oferta, e o meu salário vai ser o meu dízimo. Já fez as contas aí, já? Então comece a dar um aplauso já agradecendo, porque vai se abrir as janelas dos céus. Aleluia! Aleluia! Eu preciso orar falando, Deus, abençoa a minha vida. Querido, eu quero finalizar agora, vou concluir a palavra agora, dizendo, você que é um dizimista, você, meu irmão, que é dizimista fiel, você é um privilegiado.
Você que está aqui hoje, pastor, eu entendi, a ficha caiu, meu Deus, eu estava precisando desse ensinamento. Eu sei, o Espírito Santo falou comigo, dá esse ensinamento, porque tem pessoas que eu preciso fazer algo poderoso na vida delas, e elas precisam entender sobre isso. Eu sei que você recebeu o entendimento, a ficha caiu hoje, meu irmão, você é um privilegiado também. Você que é um dizimista fiel, você precisa entender o tamanho da sua atitude no que diz respeito à implantação do reino de Deus aqui nessa terra. Eu quero convidar a todos para se colocar de pé. 9 igrejas abertas, um sítio que foi iniciado, uma construção, e nós vamos retomá-la no nome de Jesus. Tudo isso porque existem dizimistas que são fiéis. Eu quero fazer uma oração mesmo que não caiba aqui. Eu quero que você dê a atitude sua de dar um passo para frente. Se você quiser, é claro. Se você quiser, é um conselho meu. Você que é um dizimista fiel, eu quero orar por você, para que as realidades da palavra, elas se manifestem na sua vida. Você que ainda não era, mas eu vou ser dizimista, pastor, eu quero ser dizimista. Eu também quero que você saia aqui da frente. Saia do seu lugar e venha aqui na frente.